Sejam muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de desenhar o direito para você, para que tudo fique muito claro, para que a informação do direito chegue a todas as pessoas. Temos um palavreado mais direto e de forma que você consegue absorver tudo. Esse é o objetivo. Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e eu recebo ilustres convidados, daí também o motivo Direito Ilustrado. E hoje tenho a honra de receber o Dr. Luiz Fernando, promotor de justiça da comarca de Santa Bárbara, atua muito com direito de família, aliás, com infância e juventude e vai falar hoje conosco sobre adoção. Doutor, por favor, se apresenta para o público. Bom dia, muito obrigado pelo convite, doutor Renan. Prazer estar aqui, conhecia já pessoalmente dos corredores forenses e recebi com muita gratificação, muita honra esse convite, né, de estar aqui presente no podcast. Espero poder colaborar com todos que assistem, né, a respeito desse tema de adoção, que é um tema que muitas vezes não faz muito parte das nossas rodas de conversa, dos nossos meios sociais, mas é que de extrema importância para as pessoas que têm interesse de formação de família e, sobretudo, para as crianças que precisam de uma família e estão aptas a serem adotadas. Então, eu espero colaborar com o canal seu, que está sempre crescendo na internet, com esse tema, e estou à disposição. Perfeito. O nosso programa é dividido em 3 partes. Então, a primeira parte a gente vai conhecer um pouquinho mais do Dr. Luiz Fernando, depois a gente vai para o mérito, que vai ser a questão da adoção, e no final a gente vai ter o nosso quadro de frente para a sentença, onde o nosso convidado pode responder ou recorrer. Então fique até o final. Acompanhe a gente todas as quintas-feiras, às 21 horas, estreia um novo episódio aqui do nosso podcast. E tem vídeo no canal todos os dias. Então não se esqueça de inscrever e acionar as notificações para que sempre receba aí os nossos vídeos, nossos conteúdos. Doutor, e conta um pouco de você, de que cidade você veio, de que cidade, onde você fez faculdade, já é promotor há quanto tempo? Sim. Eu nasci numa cidade pequenininha, chama Taquarituba, mas eu só nasci lá. Em que estado que é? Estado de São Paulo, próximo de Itapeva, Avaré. Só que depois que eu nasci, na época o meu pai ele era do Banco Banespa, extinto Banespa, né, o atual Santander, então eles ficavam mudando muito de cidades, eram transferidos. Então, logo depois que eu nasci, uns 2, 3 meses, eu já fui para outra cidade, né? Itaguaí, depois Bauru, Itapeva. E bem distante uma da outra ainda. Sim. Até que eu fui criado mesmo. Meus pais se sediaram em 1987, em Agudos. E daí, então, eu fui criado do lado de Bauru, em Agudos. E aí eu fiz escola em Agudos, faculdade em Bauru, na Faculdade de Direito de Bauru, a Instituição Toledo de Ensino, a IT. Entrei em 1999 e me formei em 2003. Daí, assim que eu me formei, peguei a carteira da OAB, advoguei, e enquanto eu já tinha a pretensão de partir para a carreira de concursos públicos, principalmente Ministério Público, eu compatibilizava o trabalho, que no começo da carreira da advocacia, o trabalho ele não vem tudo de uma vez, né? Você vai conseguindo clientes aos poucos e vai crescendo profissionalmente, então me dava tempo para estudar para concurso público. E eu fui prestando concursos, até que em 2007, acho que foi em julho de 2007, eu consegui a aprovação no 85º concurso do Ministério Público. Então, estou no Ministério Público desde julho de 2007. Quando você entra no Ministério Público, você entra como promotor de justiça substituto. A sua função é cobrir lacunas de promotores no estado de São Paulo. Você tem uma sede, no caso a minha sede era São Carlos, aqui próximo da região até. Só que você não fica necessariamente na sede. Você fica cobrindo férias de outros promotores, licenças de outros promotores no estado inteiro. Então, eu tive a oportunidade de rodar praticamente do litoral até o extremo oeste. E não só comarcas. Isso, de todas as matérias ainda. Vira um promotor vademecum. Todas as matérias. E essa fase, ela é bastante importante para você ter contato com outros colegas, conhecer os diferentes posicionamentos em várias áreas do direito, e até mesmo para você começar a formar a sua opinião a respeito do que você quer seguir dentro da área do Ministério Público, porque você tem acesso com várias matérias, né? Então você tem aquelas que você acaba gostando mais, outras que você não gosta tanto, né? Enfim, até que em 2009 eu me titularizei pela primeira promotoria de justiça, uma promotoria de justiça de entrância inicial
que era Bastos, próximo de Tupã, Prudente, ali naquela região. Longe. Sim, sim. Fiquei em Bastos até 2014, isso, 2014. Até que no finalzinho de 2014, começo de 2015, eu me titularizei na Promotoria de Justiça, na 4ª Promotoria de Santa Bárbara do Oeste, e vim para cá, na época era entrância intermediária ainda, então você estava na entrância inicial, você vai para intermediária, só que assim que eu me titularizei aqui, em Santa Bárbara do Oeste, houve uma mudança legislativa no estado de São Paulo, em que algumas promotorias, comarcas foram elevadas à final. Então, de Santa Bárbara do Oeste passou de intermediária para entrância final. E daí eu me titularizei também na final aqui. Então, atualmente estou em Santa Bárbara do Oeste como promotor de justiça de entrância final já, desde 2015. Finalzinho de 2014, começo de 2015. E atuando na área da infância e juventude, primordialmente na infância e juventude, e também com um pouco de direito penal de uma vara criminal. Alguns finais processuais de uma vara criminal. Ou seja, significa que ele já transitou bastante pelo estado, em várias cidades, porque ele era ainda um jovem promotor, que começa como substituto, mas que agora em Santa Bárbara, sendo entrância final, ou seja, é um lugar que ele vai se aposentar, a não ser que ele vá para a Procuradoria São Paulo mais adiante, né? É a última possibilidade do Ministério Público, é a Procuradoria. Falta um degrau, vamos dizer assim, dentro da carreira. Que é também bem difícil, né? Sim, complexo de subir. E demora muito tempo, porque você tem uma fila muito grande de profissionais que estão aguardando. E é o último estágio dentro do Ministério Público, né? É a Procuradoria de Justiça, que daí é sempre São Paulo, sempre São Paulo. Que é o Procurador de Justiça, que é quem vai opinar e vai falar nos processos que quando estão em fase recursal, quando está no Tribunal de Justiça. A não ser que seja uma ação originária do tribunal. Sim, sempre em segunda instância. Procuradores de Justiça trabalham em segunda instância. Eu tenho um hábito, não sei se é tão comum, mas eu faço sempre, eu quando faço um recurso criminal, utilizo o artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, que eu peço para apresentar as razões no Tribunal de Justiça. Com o objetivo de deslocar, ou seja, não ser o promotor que acompanhou o processo todo que vá se manifestar para fazer as contrarrazões do que eu for apresentar. Mas às vezes o procurador manda voltar para a primeira instância para o promotor escrever, né? Mas nisso aí eu ganho tempo também. Não, sim, sem dúvida. É uma estratégia da advocacia, até mesmo para você tirar o foco do ambiente onde o fato ocorreu. Sim. Você é uma possibilidade legal, você desloca ele para a segunda instância, a possibilidade de ofertar as razões de apelação lá, por exemplo. E muitas vezes, daí quem vai dar o parecer não é um promotor da comarca, de onde ocorreu o fato. Daí ele vai ter uma análise mais estritamente técnica, não tomada necessariamente também com a emoção local, né? É uma estratégia, sem dúvida. Ele não conheceu de verdade a vítima. Sem dúvida, mas tem uns casos que os procuradores devolvem o processo para a entrância originária, vamos dizer assim, para que o promotor dali diga a respeito desse recurso que foi apresentado lá no Tribunal de Justiça. Acontece muito. Aí no fim o processo ganha tempo. Isso pode ser bom se o cliente estiver solto. Se ele estiver preso, aí eles vão ficar irritados com você. Mas é a estratégia, a gente tem que utilizar. Bom, conta pra nós, casado, filhos? Sou casado desde 2010, com a Renata Calazans Nassau, que inclusive também é promotora de justiça na comarca de Americana, também especializada na área da infância e juventude, faz um excelente trabalho aqui na comarca Americana, né? Estamos aqui gravando em Santa Bárbara do Oeste, vizinha Americana, e não é porque minha esposa não, mas ela desenvolve um trabalho fenomenal mesmo, reconhecido por toda a rede que integra, é extremamente dedicada, e tem uma filha, Manuela, que atualmente tem 11 anos de idade, é a nossa única filha que tivemos no casamento. Futura promotora? Ela não diz pra gente diretamente, mas eu sei que pra amigos ela fala que quer ser igual aos pais, mas ela nunca chegou pra gente diretamente e falou, quero ser promotora. Mas a gente ouve essa informação por meio de outros amigos dela. E o público não te conhece, mas conta pra nós um hobby seu. Olha, atualmente, meu hobby é o esporte. Jogar tênis, mas eu fiquei um pouco na dúvida de como responder, porque eu também tenho um hobby, vamos dizer assim, de ficar em casa, de ficar quieto no meu lar, tranquilo. Muitas vezes eu passo
ali o final de semana, não faço nada demais, mas só o fato de estar ali no ambiente residencial, cercado da família, com a tranquilidade, isso me deixa muito, muito tranquilo pro dia a dia. Mas é claro que o hobby mesmo, vamos dizer assim, é o tênis. Eu gosto de jogar tênis. Legal. A gente precisa marcar uma partida um dia. Vamos sim, sem dúvida. A última pergunta é uma indicação de livro, série ou filme que você possa passar, até porque eu acredito que a gente conhece mais a pessoa quando ela indica um livro ou uma série. Olha, agora eu fui surpreendido. A gente está no podcast Direito Ilustrado, muitas vezes as pessoas pensariam que eu ia sugerir algum tema relacionado ao direito, mas eu gosto quando não estou trabalhando, eu gosto de ficar vendo outros temas. Uma coisa que me apaixona muito, que eu sou apaixonado pela história, é a respeito da época da Segunda Guerra Mundial, questões de geopolítica, tudo que aconteceu e acontece no mundo desde aquela época até hoje em dia, como que isso influencia, como que o sistema geopolítico que foi moldado no pós-Segunda Guerra influencia até hoje os nossos dias, né? Em termos mundiais, geopolíticos. E ultimamente eu tenho lido livros relacionados a esse tema. O último deles foi O Engenheiro da Morte, que conta a história do autor Márcio Pitliuk, um rapaz que eu admiro muito também. Ele está sempre em podcasts, dando palestras. Se não me engano, ele é da região de Tu, se eu não me engano. Parece que eu ouvi alguma coisa a respeito. Mas ele é um especialista nesse tema do Holocausto, né? E ele explica com uma didática muito, muito fácil para todos entenderem o que foi o Holocausto, o que representou para a humanidade isso, né? A perseguição que os nazistas fizeram com os judeus. E é um tema que, quando a gente estuda na escola, ensino básico, ensino médio, a gente não tem dimensão muito do que foi isso. A gente escuta falar da Segunda Guerra Mundial, dos nazistas, do que eles fizeram com o Holocausto, só que a gente não tem dimensão da maldade. E muito assim, o inimigo, o bonzinho, o mal, né? A gente fica uma coisa muito polarizada e sem um aprofundamento. Então, eu tenho lido uns livros dele que traz uma luz muito grande, né? Dessa tragédia que foi para a humanidade, o nazismo, o que eles tentaram fazer, a política que foi, a loucura que foi o nazismo. Então eu tenho lido alguns livros dele. Esse último foi O Engenheiro da Morte, mas também li um outro, que é O Homem que Venceu Hitler. Conta também a história de um cidadão judeu que precisava fugir da Alemanha, foi para a Polônia, e era perseguido, e ele acabou encontrando abrigo com uma polonesa, que não podia dar abrigo para um judeu, porque senão eles eram perseguidos, podiam ir para campos de concentração, e conta a história de humanidade, como que eles conseguiram vencer a Alemanha nazista e conseguiram galgar a vitória, ficarem vivos, né? Isso não sucumbirem a campo de concentração e tudo mais. Então é uma parte da história que me interessa, e eu estou sempre buscando informações relacionadas com isso. Procuro livros, artigos, vídeos na internet, sempre para entender a dimensão que foi, a tragédia que foi o nazismo. E até hoje, né? Agora em Israel, Palestina, com a questão do Hamas, os judeus, até hoje nesse conflito. E muitas pessoas, infelizmente, eles tomam partido hoje, eles tentam trazer para o Brasil uma situação que não é nossa, e tentam encaixar na nossa política uma situação extremamente complexa, que não tem nada a ver com o que a gente vivencia aqui, e ficam dando informações erradas, como se fosse um time de futebol, um Fla-Flu. Eu torço pro Flamengo, eu torço pro Fluminense. E se você torce pro Flamengo, você pensa assim, assim, assado. E não é nada disso, é uma questão muito complexa, que envolve muita tragédia humanitária, que não é simples. Então, fica uma sugestão para quem tem interesse no tema, buscar também informações a respeito disso. Esse autor, Márcio Pitliuk, é uma pessoa extremamente capacitada, ele consegue transformar a informação de uma forma muito didática para que todos consigam entender, e é importante a gente estar sempre buscando essa informação para a gente não repetir os erros a gente, que eu digo assim, a humanidade, né? Não repetir os erros do passado, que esse tipo de situação nunca volte a ocorrer. Tem uma série no Netflix que fala sobre o Einstein inventando a bomba atômica e quanto isso foi conflitante para ele. É um documentário. E tem também na Amazon agora eu não me lembro o nome, porque acho que é em alemão, Oppenheimer, né?
que é o filme de um dos idealizadores da bomba atômica, né? Exato. Que ganhou Oscar recentemente, é um filme muito bacana também. E está relacionado com esse contexto geopolítico, obviamente, da época da Segunda Guerra Mundial, né? Como que eles desenvolveram. E tem um outro filme bem antigo, eu me lembro de ter assistido ele a primeira vez quando eu estava no colegial, que é A Onda, que vai falar sobre a questão, é um professor que começa a conversar com os alunos e vai doutrinando os alunos e demonstrando como uma pessoa carismática e um discurso segregador consegue, com bastante velocidade, causar um estrago gigante. O que vai explicar um pouco de como o nazismo, né, e o Hitler conseguiu influenciar tantas pessoas e por que isso aconteceu. E eu acho bacana, a internet hoje em dia ela é uma grande plataforma que ela democratiza o acesso à informação. Antes, para você buscar informação de qualquer coisa, você tinha dificuldade, você tinha que ir atrás de enciclopédias, daí a pessoa muitas vezes não tinha esse acesso na cidade, era difícil, era caro. Lembra na época que tinha a enciclopédia Barça? Não eram todas as famílias que tinham, né? E talvez não tivesse todas as letras, né? Porque era vendida por volume. E hoje a informação está na palma da nossa mão, né? Se a gente tiver inteligência, souber procurar, a gente vai ver muita coisa rica que tem na internet. E eu só dei esse exemplo porque é um tema que me chama atenção, mas também dentro desse tema existem tantos outros profissionais. André Leist, que também aborda isso, ele tem uma instituição chamada Stand With Us, que ela sempre tenta, por meio da educação, ensinar o risco do antissemitismo, o perigo dessas políticas segregadoras. Ele é um excelente profissional. Também eu gosto muito de outros professores que estão sempre relacionados ao tema, né? Esse é o que me chama a atenção. Então, a gente deu essa volta para dizer que quando eu não estou no trabalho, estou em casa, eu procuro esses tipos de informação. Perfeito, doutor. Bom, vamos lá. Explica para nós qual é a atuação, agora entrando no tema, né? Saímos das preliminares e vamos atacar o mérito. Explicando sobre qual é a atuação do promotor de justiça em casos de processo de adoção. Quais são as responsabilidades do profissional promotor com o processo? O processo de adoção no Brasil, ele é totalmente realizado por meio do Poder Judiciário, né? Principalmente depois de 1990, que o Estatuto da Criança foi implementado, que aliás é uma lei que já está em vigor há mais de 30 anos e ela é extremamente garantista e até muitas vezes visionária nas suas garantias de direitos. Ela traz para o Poder Judiciário a responsabilidade de regulamentar, de analisar as situações de adoção, né? Então, o promotor de justiça, o Ministério Público, ele é o fiscal da lei, ele tem que atuar para garantir que uma criança, quando ela for encaminhada para adoção, porque não são todas as crianças que estão em situação de risco que, obviamente, vão para adoção, mas aquelas situações em que há necessidade de inserção dela numa família substituta, que ocorra da maneira legal prevista em lei, ou seja, que ela tenha o direito de ser inserida numa família responsável, numa família que tenha capacidade e aptidão para receber ela na condição de filho. O Ministério Público atua para garantir que as famílias que são cadastradas judicialmente tenham segurança para receber crianças em situação de adoção. O Ministério Público também a atuação para evitar com que crianças sejam tiradas prematuramente dos seus pais e sejam encaminhadas à adoção quando não é a hipótese de retirada da criança dos pais. Então, assim, é uma gama, um leque gigantesco de atuações que o Ministério Público tem dentro de um processo de adoção. Esses são só alguns casos que eu citei, mas, em suma, é garantir que uma criança que necessite ser encaminhada para adoção, ela encontre uma família capacitada, cadastrada no juízo e que tenha aptidão para recebê-la na condição de filho. Para evitar até mesmo que a criança que seja inserida numa família substituta, que é a família adotiva, não seja depois rejeitada de novo, porque daí a criança vai ter 2, 3 rejeições, né? E isso daí na cabeça dela é uma tragédia humanitária, né? Você já foi rejeitado muitas vezes por um pai, por uma mãe, é inserido numa outra família, e se você não garantir que essa família tem condição de recebê-la com segurança, com carinho, com amor e com atenção, se essa família vem a rejeitá-la também, isso é extremamente traumático para a criança. Então o Ministério Público trabalha
proteção, na prevenção e na legalidade de todo o processo de adoção. É diferente quando vem de um pai e mãe que perderam a guarda e de quando vem de um orfanato? Sim. Todas as crianças de orfanato estão disponíveis para adoção? Não. As crianças, como a gente até falava popularmente como orfanato, hoje em dia quando elas estão em situações de risco, de vulnerabilidade, por exemplo, pais usuários de droga, pais que negligenciam com os direitos dela, pais que abandonam, maus tratos, pais que abandonam elas muitas vezes na maternidade, quando nasce, foi uma gravidez indesejada, nem quer ficar com o filho. Essas situações, o Ministério Público já começa a atuar por meio de denúncias, de encaminhamentos do Conselho Tutelar, que desenvolve um trabalho muito importante em cada município. Santa Bárbara do Oeste, o pessoal é muito capacitado, muito atencioso. Ou então por meio de órgãos socioassistenciais da prefeitura, da rede, CRAS, CREAS, até mesmo a escola traz muita informação importante. Então, nessas situações, o Ministério Público já atua para verificar se há necessidade de encaminhar essa criança para uma instituição de acolhimento ou uma família acolhedora. Instituição de acolhimento seria o orfanato? Seria o orfanato. Quando a criança é encaminhada para lá, sempre por meio de ação do Ministério Público, toda a rede que está envolvida nessa questão socioassistencial de proteção vai verificar o que aconteceu com ela. Por que ela foi parar lá? Né? Se ela tem alguma outra família, algum tio, algum avô que tem possibilidade de ficar com ela, para evitar com que ela fique no abrigo, né, no acolhimento, porque é uma situação excepcional. Ou então para verificar por que os pais chegaram nesse ponto. Será que tem algum tipo de trabalho que dá para fazer com esses pais para que eles se conscientizem do que resultou o acolhimento do filho e depois retomem a guarda dele com algum programa que a gente vai fazer o acompanhamento? Então todo esse trabalho é realizado por meio de um processo. E tem situações que a criança, depois que ela é encaminhada para o acolhimento, você identifica um irmão, um tio, que, olha, eu não sabia que o meu sobrinho, por exemplo, estava nessa situação. Eu tenho capacidade de ofertar uma guarda para ele, de cuidar dele, enquanto, sei lá, a mãe dele está com algum problema de drogadição, fugiu, enfim. Né? Nessas situações, a criança é devolvida para a família natural. Uhum. Né? Ou então, ela também pode ser devolvida quando o pai, a mãe se compromete com alguma medida protetiva. Por exemplo, aquelas situações que os filhos são acolhidos porque os pais são usuários de droga. Só que muitas vezes depois que eles são acolhidos, os filhos vão para o abrigo, para o orfanato, os pais podem se conscientizar. Falar, opa, perdemos a guarda do filho por causa de droga, então vou fazer um tratamento, vou fazer um planejamento para sair desse vício, vou arrumar um trabalho. E nessas situações, a criança pode voltar a viver com os pais. Porque o interesse é a criança ficar com a família natural. Só que tem situações em que se passa um tempo, principalmente quando o tempo começa a se alongar muito, em que a criança está no acolhimento, está no orfanato, vamos dizer assim, só que não tem nenhum familiar apto para receber ela, os pais não estão nem aí, continuam com a mesma conduta, não se comprometem a nada. Nesse caso, o Ministério Público tem que garantir que aquela criança seja inserida numa família. Só que se a família natural não tem capacidade para receber ela e cuidar dela como um filho, o Ministério Público vai encaminhar ela para uma família substituta, que é a família adotiva. Então, a partir desse momento, o Ministério Público tem que entrar com outra ação para romper os laços da criança com o pai, ou seja, destituir o pai do poder familiar, para preparar essa criança para ser inserida numa família substituta, que é a família adotiva. Então, a partir desse momento é que a criança está apta a ser encaminhada para adoção. Então, nem todas as crianças que estão em instituições de acolhimento ou em famílias acolhedoras, que seria também uma espécie de orfanato, nem todas as crianças vão para adoção. Pode ser que elas voltem para a família natural. Pode ser que elas vão viver com a família natural extensa, algum tio, avô. Mas algumas que não têm essa sorte, elas são encaminhadas para adoção. Entendi. E no caso de ser só, né, monoparental ou ambos os pais serem presos, aí a gente sabe que em 5 anos, 6 anos, 10 anos ele vai sair.
qual seria possível aguardar no orfanato, na instituição, até a progressão da pena e a pessoa sair, ou não? O ideal, a lei brasileira, ela estabelece um prazo de 1 ano e meio, a partir do momento que a criança é inserida num acolhimento, de 1 ano e meio para você resolver a situação dela. Você que eu digo assim, o Estado resolver a situação dela. E aí, você vai voltar para a família ou você vai para uma adoção? Quando os pais estão presos, vão ter que cumprir alguma pena, não necessariamente a criança vai ser adotada. Porque o cumprimento da pena pode ser relacionado com um crime que não tem nada a ver com a criança. Exato, né? Que não seja violência contra ela, né? Sem dúvida. A criança pode estar numa situação de uma instituição de acolhimento e ter outros familiares que possam receber ela numa situação de guarda, de função de guarda, enquanto os pais estão eventualmente cumprindo pena. Nós temos vários casos desses. Agora, é óbvio que se a pessoa comete o crime contra a criança, tenta contra a vida dela, maus tratos, e por conta disso o pai vai preso e a criança vai para a instituição de acolhimento, nessas situações já tem um gravame que a gente vai ficar aguardando o pai ser solto para devolver. Para se vingar depois de ter sido preso? Ou será que a gente vai buscar o melhor para a criança? Porque o trabalho do Ministério Público, apesar de ser amplo, de analisar toda a família, ele tem que dar prioridade para o interesse infanto-juvenil. Isso é uma norma constitucional. A prioridade do interesse infanto-juvenil está prevista na Constituição da República. E ela se aplica para todos os agentes envolvidos do Estado, seja para órgãos políticos, legislativo, Ministério Público, Judiciário. Então, o interesse preponderante é da criança e do adolescente. Só que essas situações, elas são muito particulares, né? Você tem que analisar caso a caso. Sim. E na sua atuação como promotor de justiça, quais são os maiores desafios que você enfrenta? Bom, nesse tema de adoção, os maiores desafios, eu acredito que seja o próprio burocracia que tem no sistema, né? A própria estrutura estatal, ela é importante, sem dúvida, para trazer segurança para todos que atuam, principalmente para as crianças que necessitam ser inseridas num lar seguro. Só que também a burocracia estatal, as exigências, fazem com que alguns processos se arrastem com o tempo, fiquem se arrastando no judiciário, né? E nós estamos numa comarca, dentro do estado de São Paulo, desenvolvida. Só que se a gente levar isso para a amplitude do Brasil, onde há muita desigualdade social e também estruturamento estatal, a gente vai ver que talvez o maior entrave para a agilidade dos processos de adoção seja a falta de estrutura do Estado nas mais diversas regiões. Cidades que não têm conselho tutelar, ou então com rede deficiente, que não tem CRAS ou CREAS, lugares que não há promotorias de justiça. Então, esses municípios acabam ficando, de certa forma, alguns problemas invisíveis, que não chegam para as autoridades competentes para lidar com esses assuntos, né? Então, a falta de estruturamento estatal e a burocracia existente no sistema, eu talvez acredito que seja um dos maiores desafios a serem superados, né? Mas a gente vê, ao longo dos anos, uma atenção dos políticos relacionados com isso. Embora a gente saiba da dificuldade, por conta da dimensão do Brasil, de você resolver todos esses problemas, né? Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu, que vai te dar
ASO vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui, você vai ter desconto. Essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas, e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar a isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Hoje, um casal, seja porque são estéril, ou seja porque tem o objetivo de ter um filho adotivo, seja cunho social, enfim, motivo que motivacionou, mas vai na promotoria e fala, quero adotar uma criança. Quanto tempo mais ou menos, né, entre o pedido, se habilitar e ter a criança? E outra pergunta durante o processo de adoção, ele pode durar anos, mas a criança já fica com os pais aguardando ou não? Então, o processo de adoção, ele é importante para ficar claro para todos entenderem, né? Ele é feito pelo judiciário, as pessoas interessadas têm que se habilitar na vara da infância e juventude. Ela tem que ir no fórum da comarca e falar, olha, eu tenho interesse em adotar, quero fazer uma inscrição. Daí ela preenche uma ficha, ela é encaminhada para um curso inicial, para entender o que significa adoção, até mesmo para ela saber se é isso mesmo que ela quer, né? Sim. Ou se ela tem alguma ideia na cabeça que não corresponde à realidade, né? E daí ela passa por uma avaliação técnica e ela pode ser habilitada ou não. Normalmente é habilitada, não sei, situações extremas, onde você identifica que a família, seja monoparental ou não tem condição, não tem compreensão do que é adotar, né? Então, a partir do momento em que ela é habilitada, ela entra numa fila de adoção para o leigo entender. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, atualmente no país, existem cerca de 3 vezes mais interessados em adotar do que crianças disponíveis para adoção. E mesmo assim essa conta não fecha. Por que não fecha? Porque a maioria das pessoas que querem adotar, elas colocam algumas exigências que fazem com que elas fiquem na fila, como um funil. Quanto mais exigência você coloca para adotar, para receber uma criança, mais tempo você vai ficar aguardando. Exigências como idade da criança. Idade da criança, muitas vezes eu quero até 2 anos de idade, eu quero do sexo feminino, pele branca, que não tenha histórico de problema de saúde. Isso tudo faz com que você acabe entrando num funil e fique lá aguardando. O cadastro é unificado no Brasil, né? Só que quanto mais gente você coloca, menos rápido é o processo de adoção. Em contrapartida, tem pessoas que se habilitam judicialmente e abrem um leque maior. Falam, eu estou disposto com a minha esposa ou com o meu companheiro a receber uma criança até 10 anos de idade, não me importo com cor de pele, não me importo com questão de saúde. Aí ela vai adotar mais rápido. Porque a partir do momento que ela entra no cadastro unificado, o Brasil inteiro faz a busca de acordo com o perfil dela.
Então, depende muito, depois da habilitação, qual que é o perfil de criança que você vai querer receber. A partir do momento em que você é chamado judicialmente por uma vara, olha, nós temos uma criança que está numa condição de ser adotada, você é o próximo da lista, né? Vamos conhecer ela? Vamos. A partir do momento que você tem contato com ela, já começa a realizar um trabalho para verificar se vai ter se vai prosperar esses primeiros contatos, né? E a partir daí, dependendo da orientação técnica que é realizada, pode-se sugerir que já seja deferida a guarda provisória para esse casal, para essas pessoas interessadas na adoção. E nessas situações, o judiciário, se defere a guarda, a criança já vai morar com os pretendentes. Não significa que está adotada por completo. Porque a partir do momento em que você defere a guarda provisória, você tem que fazer o processo de adoção, para verificar se vai ter vinculação entre o adotante e o adotado, se vai ser saudável essa vinculação, se eles vão ter a capacidade de recebê-lo na condição de filho mesmo, então vão ser realizados estudos sociais, estudos psicológicos. Precisa se ver se a situação da criança está definitiva, ou seja, situação jurídica, se os pais dela foram completamente destituídos do poder familiar, ou se só estão suspensos do poder familiar. Nessa situação, o processo de adoção tem que aguardar a finalização do processo de destituição. Não pode ser adotado enquanto não finaliza o processo de destituição. Então, varia de caso a caso a situação. Mas, para os telespectadores entenderem melhor, a partir do momento que você se habilita e você se abre para receber um leque de crianças sem muitas características, mais chance você tem de evoluir no processo de adoção, mais rápido. Entendi. Você chegou a tocar no assunto, hoje com o casamento homoafetivo sendo permitido, sendo a jurisprudência, né, a STF já pacificou sobre isso. Como tem sido a busca e o critério de aceitar ou não por casais homoafetivos? Para adotar no Brasil, lembrando, por meio do judiciário, você tem que se habilitar judicialmente, tem que ter mais de 18 anos de idade. Você pode ter interesse de adotar de maneira monoparental, ou seja, um pai, uma mãe só, como se fosse solteiro, né? Solo, por meio de um casamento, ou então em união estável. E não importa se o casamento ou a união estável é homoafetivo ou não. É um casal como qualquer outro, né? Então, nós temos, inclusive aqui na comarca, situações de casais homoafetivos que se habilitam judicialmente, conseguem demonstrar a segurança, a capacidade, o interesse em adotar e são chamados para adoção. E essas crianças são inseridas nessas famílias, não só aqui, no Brasil inteiro. E elas têm um lar, elas vão identificar aquelas pessoas como pai e mãe para o resto da vida, porque a partir do momento em que você adota, finaliza o processo de adoção, virou pai e mãe. E não dá para devolver, né? Não é um objeto que você pega... Não gostei. 7 dias. Fica um tempo, 7 dias no direito, né? Ou na hora que ele começa a dar trabalho, não quero mais, e devolve. Não. Por isso que a importância do processo de adoção ser realizado por meio do judiciário. Não importa se é família monoparental, família, um casal, homoafetivo ou não interessa. O importante é que seja uma família e que esteja disposta e tenha consciência do ato de adotar. E até é importante dizer isso, tem que ser família, um casal, ou então maneira solo. Não dá, por exemplo, para você adotar com um vizinho, com uma tia. Sócio. Como se fosse um clube, vamos dizer assim, né? Porque o ato de adoção é um ato de formação de família. Né? Certo. Então, é importante que haja esses parâmetros a serem analisados para que evite-se que uma criança seja inserida, por exemplo, junto com... Uma pessoa jurídica contratou. Uma pessoa jurídica. Adotou. Né? Então, essa é a importância. Nossa. E também, para deixar claro que o ato de adotar, a criança não é direcionada... eu tenho um amigo que quer ficar com essa criança. Eu tenho um tio que batizou, que ele tem interesse em cuidar dela quando eu não tiver... Não, por isso que o processo de adoção ele é judicializado. A partir do momento em que a criança está apta para adoção, são as famílias inscritas na vara que estão aptas a recebê-la.
Certo. E quem é leigo pode até entender isso daí como uma burocracia desnecessária. Mas não é. Quando, na verdade, isso daí é uma segurança para que a criança seja inserida numa família que realmente quer formar, quer aumentar a sua família, né? Quer formar ela e receber essa criança com amor e carinho. E o critério econômico? A pessoa quer adotar, mas o Ministério Público percebe que a pessoa não se sustenta, não teria condições. Ou ainda tem uma condição muito boa, isso dá uma posição dela adiante na fila. Isso existe ou não? Não. O critério econômico, ele não tem influência nesse processo de adoção. Né? É claro que a partir do momento que os interessados se inscrevem judicialmente, eles vão passar por avaliações sociais para ver a questão econômica dela, né? Mas não só isso, vários aspectos. Questão psicológica, vai passar por avaliações para verificar se ela tem capacidade ou não para figurar como adoção. Mas o critério exclusivamente econômico não influencia. Não influencia tanto. É uma das análises que são também levantadas dentre inúmeras, né? Mas também, se você tem uma condição econômica muito favorável, não é isso que vai fazer com que você vá lá na frente da fila e consiga comprar alguns saltos na procura de criança. E se eu fizer o caminho inverso? Por exemplo, eu tenho uma campanha que a gente faz todo final do ano com meus amigos, que a gente pega a sacolinha de Natal, acho que é do CREAS, e a gente pega lá uma criança adote uma criança para o Natal, né? Uhum. Então a gente faz ali um par de sapato, um brinquedo, pega o tamanho da criança, né? Tem a cartinha dela dizendo o que ela quer pro Papai Noel, aí você compra tudo, leva lá e entrega. Tá. Só faço isso, então pega lá X sacolinhas e a gente faz. Mas esse meu amigo que traz as sacolinhas, ele tem uma atividade mais intensa no CREAS. Ele vai lá com mais frequência, faz mais campanhas, etc. Se essa pessoa que tem uma frequência, que passa, visita e começa a ter um relacionamento e fala, puxa, eu gostei muito dessa criança. Ele pode, ou seja, eu estou perguntando se dá para fazer o caminho inverso, né? Eu quero adotar a Maria ou o João, porque a gente se identificou, eu quero ser o pai dele. Dá para fazer desse jeito? Não há possibilidade. Né? Pela legislação, isso daí seria barrado judicialmente. Primeiro, nessas situações, né, a gente precisa... Eu sei que é um exemplo hipotético, né? Por que ele gostou do Joãozinho? Onde que está essa criança? Ela está num acolhimento? Sim, seria. Entendi, no acolhimento. Não, mas não há possibilidade, porque... A adoção, ela tem um critério que tem que ser seguido pela legislação. De novo, não é burocracia, é para dar segurança para quem vai receber a criança e, sobretudo, para a criança. Então, essa situação que você, gostei do fulano, do João, do ciclano, eu quero adotar ele. Você não vai conseguir, porque você não vai conseguir nem formular um pedido nesse sentido, né? Primeiro, você tem que passar por uma avaliação judiciária. Se você for habilitado... Daí você tem que figurar no Cadastro Nacional de Adoção e ser o próximo da lista para receber aquela criança que você se afeiçoou. Para daí sim você conseguir algum tipo de adoção. Mas essa adoção direta, gostei desse, gostei daquele, vão morar comigo? Não, isso daí é vedado pela legislação. E um dos trabalhos do Ministério Público é justamente isso: evitar burla, fraude ao sistema legal de adoção, que inclusive pode figurar como crime, essas situações onde você força um ato de adoção em desrespeito a todo o sistema legal. Isso daí pode ser responsabilizado a pessoa que faz isso. Eu tive um caso que correu inclusive em Santa Bárbara. Não vou dar nomes, claro, né? Mas a minha cliente, ela tinha um filho que era do marido com a ex-mulher. A ex-mulher era drogatícia, estava já assumida, ela deu à luz e foi embora. Ela conheceu o cara, o menino veio para ela com 3 meses de idade. Cuidou dele, o marido foi preso, já tinha até separado dele, estava preso, ia pegar uma pena grande, era roubo, então ia ficar um bom tempo preso. E ela ficou com a criança, né? Só que a família do cara queria ficar visitando a criança, só que ela sabia que era só para irritar, para pedir dinheiro, coisa e tal. E aí a gente fez, eu lembro que tinha uma ação de guarda, e eu entrei nesse processo como terceiro interessado para que a guarda fosse dela, porque ela estava com a guarda. Aí o Conselho Tutelar... da pessoa que foi presa. Isso, ela era casada com um cara que tinha uma outra mulher. Os dois tinham um filho e ela que estava com ele desde meses, né? E sempre chamou ela de mãe, tudo, nunca viu a mãe de verdade, e o pai aparecia de vez em quando nessas idas e vindas do sistema penitenciário.
E a família do pai que aparecia com frequência para pedir, para ficar com a criança, mas era mais para pedir dinheiro, para pentelhar ela. Então a gente fez o pedido de guarda para ela. Tinha já a ação entre o pai e a mãe de guarda. Eu entrei como terceiro interessado, pedindo para que a guarda fosse dela, que na verdade estava com ela, faticamente estava com ela, né? A situação de fato. O conselho tutelar aprovou, disse que realmente ela estava, tinha todas as condições, etc. Que o pai realmente estava preso, que a mãe realmente tinha sumido. A gente não sabia se estava internado ou não. A princípio era. Aliás, ela nunca apareceu no processo, apareceu acho que só para tudo advogado nomeado, ninguém conhecia ninguém, né? E aí eu consegui que no fim, quem ganhou a guarda foi ela, como terceira interessada, ficou com a guarda. Aí ela falou, Renan, agora eu quero adotar para tirar o sobrenome do pai. Aí eu indiquei ela para outra pessoa, falei, agora ficou muito cabeludo, eu não vou saber fazer, não sei nem se pode. Porque pelo visto somos... complexa, precisa ver, assim, nem todos os processos de guarda, o Ministério Público da Vara da Infância e Juventude atua. Por exemplo, Santa Bárbara do Oeste. A 4ª Promotoria de Justiça, ela trabalha quando há menores em situação de risco. Situações de família, disputa por guarda, disputa por tutela, quando a criança precisa ser... é alvo de disputa da família, mas não está em risco com seus direitos violados, aí não é a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude que atua, é a Promotoria de Justiça Civil, né? Então, no caso Santa Bárbara do Oeste, não sou nem eu que atuo na vara de família. Essas situações são complexas, né? Precisaria analisar um processo ou outro, mas assim, num plano abstrato, eu não vejo problema daquela mulher que ficou solta, né? Que ficou com o filho do marido que estava preso, em assumir a guarda. Porque se ela era mulher dele, que foi preso, ela era da família dele. Sim. O filho era dele e ela acabava sendo madrasta, é isso, né? Sim. Dele. Fazia parte de uma única família. Não vejo problema num plano abstrato dessa pessoa assumir a guarda do filho de quem está preso. Agora, se num futuro próximo ela poderia adotar, de fato, uma situação, como você mesmo disse, mais cabeluda, né? Teria que analisar, porque daí, a partir do momento da adoção, há rompimento completo dos laços entre o filho e o cidadão que está preso, né? Era possível adotar se fosse uma espécie de adoção unilateral. Como que seria isso? Seria, porque ela não tem mais relação com o pai. Ah, não teria com o pai. Não, a adoção unilateral... Já separou do pai. Não, mas a adoção unilateral que eu estou falando é aquela em que você casa, por exemplo, com alguém, mantém um relacionamento e essa pessoa já tem um filho. Daí você adota esse filho, mas sem perder o vínculo com o pai. Não, aqui já perdeu. Aí já então é uma situação que é um pouco difícil de ser analisada. Né? Diferente. E assim, ela falou, o objetivo é que eles não saibam mais quem sou, né? Não tem mais o nome para perca o vínculo. Como? Não sabe onde você mora, já tinha contato antes. Sem dúvida. Vai sempre ter o sangue ali. E a adoção, para que fique claro também, a partir do momento em que ela é realizada, apesar de se romper o vínculo familiar, o adotado, ou seja, a criança ou adolescente, ela tem, a partir de determinada idade, o direito de ter acesso ao seu passado. A gente sabe de onde a gente veio, onde eu fui criado, quem são meus pais, qual foi minha história de vida até chegar aqui, assim como você, como todo mundo. E por que seria diferente com a pessoa que foi adotada, com o adolescente, com a criança? Ela tem direito também a essa informação. Claro que vai depender da vontade dela, mas se ela quiser ir atrás, ela tem o direito de saber qual que é a sua origem. Até mesmo para compreensão pessoal. Para fins de célula-tronco, precisa de um tratamento câncer. de saúde, ela precisa ter acesso a essa informação. Não vai ter direito à herança. Do biológico. Do biológico, porque houve rompimento. Mas é importante, existem muitos mitos na adoção, né? Que eu quero tirar o sobrenome para não ter mais acesso. Só que são situações que estão no jargão popular de todo mundo, só que na hora que você vai ver legalmente como é que funciona, não é bem assim como as pessoas falam, né? Então, essa situação é como você mesmo falou, né? Não dá para esconder o passado da criança. Exato. Não dá para... Agora sumiu, não existe mais. Não existe mais. Que interessante. E vamos lá, casos curiosos de adoção que você tem acompanhado, que você possa compartilhar com a gente. Os processos de adoção, obviamente, por envolverem interesses de criança e juventude, são sigilosos, mas a gente pode falar abstratamente de situações que a gente se depara, sem citar nomes, né?
mas, por exemplo, de crianças que têm necessidades especiais, que é crianças que muitas vezes a gente, na hora que nasce, ela vai precisar de um suporte médico praticamente 24 horas por dia, uma UTI na sua casa praticamente. Aliás, um dos motivos dessa situação em que houve, num caso, o abandono da criança. E são situações que você vê que o quanto a criança sofre, inclusive o quanto que ela tem força para se manter viva, e depois você consegue uma família adotiva para ela. Talvez acho que seja a área do direito mais gratificante, sob o ponto de vista humanitário. Você conseguir localizar familiares que estão cadastrados judicialmente que queiram adotar aquela criança. E a criança é adotada, é entregue por supervisão do judiciário e, a partir daquele momento, vira família. Ele é filho, quem adotou é pai, é mãe, vai ter todos os direitos legais, vai ter uma estabilidade familiar para o resto da vida. Então, essas situações são as que mais chamam a nossa atenção, né? Situações de crianças em que precisam, que têm necessidades especiais, que tem dificuldade para achar quem queira recebê-las, e você localiza, né? Então, isso é bem marcante. Bom, vamos agora para o nosso quadro de frente para a sentença, tá? Eu tô vendo aqui, acompanhando aqui o tempo, né? Nossos últimos minutos, a gente vem para essa parte. Então, essa parte do quadro de frente para a sentença, o nosso convidado tem direito a responder ou recorrer. E quando for responder, que sejam respostas curtas e rápidas, tá? Agora já é mais um bate-bola. Qual é a sua opinião sobre a adoção por pessoas solteiras? Existem restrições legais ou é uma decisão deixada a critério do juiz? Não há problema nenhum. Família monoparental, solteiro, solo, há possibilidade de adotar. A partir do momento que você se inscreve judicialmente, isso daí não vai ser um critério que vai ser barrado. Você é solteiro. Não, é possível. Acima de 18 anos, né? Você falou. Acima de 18 anos. Mas normalmente a gente vê pessoas mais velhas procurando a vara da infância e juventude. Dificilmente alguém com 18, 19... Faculdade. Procurando faculdade, começando emprego, já querendo assumir uma família, né? Qual é a idade legalmente máxima? É possível. Idade máxima da criança para ser adotada? Na vara da infância e juventude, até os 18 anos. Mas se ele vir adulto, 19, 20, ela sai da vara da infância e juventude, mas ela pode ser adotada por alguém também. Só que daí não vai ser a vara da infância e juventude que vai cuidar do processo dela. Pode adotar alguém já de faculdade formado. É possível, com 20, 25 anos, não tem problema nenhum. Só que a partir do momento que ela tem mais de 18 anos de idade, ela tem que querer também ser adotada. Sim. Ela pode falar... A casa é diferente, é outra situação. Sem dúvida nenhuma. Em relação à adoção internacional, a gente tem visto, né, alguns artistas, acho que o Bruno Gagliasso adotou uma criança africana, enfim. Como funciona, né, e quais são os principais desafios nesses processos? Tem diferença significativa em relação à adoção nacional? Sem dúvida. No Brasil, a adoção é prioritariamente realizada no território nacional, né, adoção nacional. Há a possibilidade de você fazer a adoção internacional, quando não há interessados aqui cadastrados, mas também por meio de listas que são administradas pelo Conselho Nacional de Justiça, uma lista unificada, que você consegue identificar de onde é essa pessoa, né? Mas todo o processo de aproximação ele é realizado em território nacional. Essas situações de artistas que adotam crianças de outros países, não dá para a gente opinar porque foram realizadas em outros países, né? Então são outras legislações, são outros critérios que não são os mesmos do nacional brasileiro. Então não dá para a gente saber como é que foi feita essa adoção, enfim. Mas a adoção internacional brasileira, regulamentada pela legislação brasileira, ela é realizada em território nacional, mas por meio de cadastrados internacionais que estão disponíveis aqui também para a justiça brasileira. Ou seja, dá para a gente adotar criança de outro país e dá para pessoas estrangeiras adotarem crianças brasileiras. Só que se a gente vai adotar alguém de outro país, a gente tem que se inscrever provavelmente no outro país. Por exemplo, no México. Eu quero adotar alguém do México. Imagino você tem que se inscrever em algum cadastro no México. Tem que ir lá na vara da infância e juventude mexicana. Daí eu não sei como é que funciona, mas se algum mexicano quiser adotar algum brasileiro, ele pode estar apto se disponibilizar, mas daí ele tem que passar pelo critério de avaliação brasileira também. E que não precisa residir no Brasil. Não precisa. Só que daí a prioridade é a adoção nacional, é deixar a criança no território nacional.
Ela vai para adoção internacional quando não há interessados aqui. Mas como você disse, a lista é 3 vezes maior do que o número de crianças. Sim, mas existem crianças que há a possibilidade remota de adoção. Porque já não tem, passa nos sei lá, filtros 16 que eles colocam. anos, tem 16 anos, tem um problema de saúde grande, está lá disponível para adoção. Entendi. Só que não tem nenhum brasileiro cadastrado aqui que tem interesse. Pode ser que você ache alguém interessado numa adoção internacional, que seja do exterior, e venha adotar, mas por meio do judiciário daqui. Aí o risco de ser uma má índole, né? Um mal... Não, mas é feita uma análise técnica também para você verificar que a criança ou adolescente vai ser inserida numa família minimamente estável, né? Que está cadastrada também para adoção. Tá. Questões sobre antecedentes criminais. Alguém que tem antecedentes e quer adotar. Isso é uma barreira ou não? Ou depende do crime? Por si só não é uma barreira. A partir do momento que você quer adotar, você se inscreve, é levantado seus antecedentes criminais, onde você mora, o que você faz, trabalha, você tem relacionamento estável, não tem, você tem outros filhos, já adotou, qual que são as suas pretensões, qual que é o leque de crianças ou adolescentes que você está apto a receber. Então, só o antecedente criminal por si só não é uma barreira. É claro que é um elemento que vai ser analisado junto com os outros. Por exemplo, se alguém se envolveu num crime de menor potencial ofensivo, sem violência, será que isso daí a gente vai barrar essa pessoa para ser adotada? Várias pessoas no Brasil estão sujeitas à situação, no estelionato, um caso isolado. Agora, se a gente pega alguém que se envolveu num crime com violência e quer adotar, será que também vai ser frutífero isso daí? Pô, o cara tem problema de homicídio, já teve um problema de roubo, você vai inserir uma criança... Então, são tudo análises. O ideal é fazer uma reabilitação criminal antes. Também, que hoje em dia acho que nem tem mais a reabilitação, né? Tem ainda. Eu achava que depois que você cumpria a pena já se reabilitava. Não, é que para você tirar de todo o sistema, tirar de todos os cadastros... Você precisa se reabilitar. Mas, ao mesmo tempo, tem ainda uma inteligência que mantém essas informações para determinados assuntos que talvez a adoção seja um deles. Talvez para adoção, né? Mas o antecedente por si só não é uma barreira. Perfeito. E qual time que você torce? Corinthians. O que você acha sobre adotar um filho que seja palmeirense? Sem problema nenhum. Isso é um critério que não pode ser analisado no momento da adoção. Se você se inscreveu na adoção, você quer formar família, aumentar a família. Você não pode colocar um obstáculo no sentido de que, olha, só recebo criança corintiana, só recebo palmeirense, só recebo santista. Isso daí, quem pensa assim, talvez não esteja apto para adotar. E se depois que você tiver adotado a criança, você descobre que ela gosta muito de funk e escuta alto? Bom, não há problema nenhum. A partir do momento que você adota, ele é seu filho. Você vai educar ele de acordo com os valores da sua família. É um filho, não adianta na hora que ele começar a escutar um tipo de música ou ter algum tipo de comportamento, você falar, não quero mais. Ué, mas você quis adotar, você se habilitou. Eu tenho um orgulho muito grande do gosto musical do meu filho, porque reflete o que a gente escuta. Sim, sem dúvida. Então você fica orgulhoso, né? Mas isso é uma análise pessoal nossa, né? Sim. Isso daí por si só não é um fato que faz a criança ser devolvida, um obstáculo, não é demais. Quando você adota, você pega você forma um filho, sim, como qualquer filho natural que nasce. Né? Qual conselho você daria para uma pessoa que está pensando em adotar, mas tem medo de não estar preparado? Não. Quem tem isso em mente, quem detém o desejo de adotar, por várias razões, ela pode procurar a vara da infância e juventude e se inscrever lá. A partir do momento que ela se inscrever, ela vai passar por uma avaliação. Ela vai passar por um cursinho básico, para ela entender o significado da adoção. Para ela ver se ela quer realmente adotar ou se ela estava pensando que era uma outra coisa. Então, nesse processo, ela pode, muitas vezes, até desistir. Falar, olha, eu entendi o que é o ato de adoção, é uma responsabilidade muito grande, formação de família, parece que não é isso que eu queria. Eu só queria, sei lá, ajudar alguém, entendeu? Porque também é importante a gente desmistificar o ato de adoção, que não é um ato de caridade, é um ato de formação de família. Então, muitas pessoas podem... querer adotar com aquela ideia de que eu quero ajudar alguém. Não. Você quer ajudar alguém ou você quer formar uma família ou aumentar uma família sua, né? Então, quem tem essa dúvida pode procurar a vara, passar por atendimento no Ministério Público, que tem certeza que vai ser esclarecida nesse aspecto. Última pergunta. Promotor de justiça, parquê,
paladino da justiça, fiscal da lei, custos leves. Qual que é o nome que você mais gosta de ser chamado na sua profissão? Eu acredito que seja promotor de justiça. Paladino é bonito. Parquet, a tradução seria de piso, né? Ela tem uma origem etimológica do porquê se chama parquet, mas no dia a dia a gente usa promotor de justiça mesmo. Perfeito, doutor. Gostei muito do bate-papo. Agradeço a oportunidade de vir esclarecer de uma forma dinâmica, num bate-papo, né? Um tema que, como eu disse no começo, não faz muito parte das nossas rodas sociais, dos nossos clubes que a gente frequenta, nossos círculos familiares, mas que é de extrema importância, que pode acender uma luz em quem quer adotar, né? Dos meios, dos trâmites, dos caminhos para seguir, para quem tem essa ideia de formação de família ou de aumentar a sua família, enfim. Então, estou à disposição. O trabalho do Ministério Público na Promotoria da Infância e Juventude em Santa Bárbara do Oeste está aberto para receber atendimentos, né? Quem me conhece sabe que quando precisa falar com a Promotoria da Infância e Juventude, basta ligar lá ou comparecer no fórum, que eu tenho o maior prazer, maior tranquilidade de atender todo mundo. Não há problema nenhum. Pode ser despedido do público. Agradeço, então, a participação. Estou à disposição. Muito obrigado. Bom, eu tenho orgulho do nosso programa ter a capacidade de trazer diversos temas, né? Temas relacionados ao direito sempre, mas que a gente consegue explicar para a população e deixa aqui no acervo, uma vez que a pessoa pode pesquisar pelo assunto e vai encontrar aqui no nosso canal toda uma explicação direta, didática. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer muito. Se tiver ficado alguma dúvida, comenta aqui, põe nos comentários que eu faço chegar ao Dr. Luiz Fernando e a gente traz a resposta se eu não souber. Então, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que está interessado em adotar, que tem dúvidas sobre o tema. Curte, escreve aqui adoção para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema e lembre-se de toda quinta-feira, às 21 horas, estar aqui conosco, que vai ter um programa novo no nosso podcast para você acompanhar. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Senhor, foi bom ter te encontrado no clube, te convidar para vir aqui, que deu certo. Também ficou encantada essa entrevista, né? A gente marcou, remarcou, veio um monte de compromisso, mas conseguimos fazer. Muito obrigado. Obrigado. E boa noite a todos. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu, que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa
masculino, é a maquiagem do homem. E você vai se sentir bem, renovado e bonito. Com certeza, a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.